Até que enfim esse pessoal vai tirar férias, não aguento mais fazer a introdução deste programa. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. Olá, pessoas. Tchau pra vocês. Está acabando o ano. Vai falar seu nome, não? É verdade, eu esqueci disso. Eu sou o Bruno da S. Está começando o Papo de Calçada. Então, pessoal, estamos nesse clima aí de despedida do ano, né? Mais um ano que se foi, um ano bem... que durou 2, eu acho, né? Que cabe em 2 anos de tanta coisa que aconteceu. Eu não sei se é porque eu tô ficando mais velho, mas parece que o tempo tá demorando mais, tá acontecendo mais coisas. O que você acha? Você acha que tem alguma coisa a ver isso aí? Ou é porque o mundo tá ficando doido mesmo? Estamos chegando perto do apocalipse? O que é isso aí? Não, bicho, não, realmente. A gente pode até tentar teorizar alguma coisa, mas quando você chega assim, igual a gente tá fazendo, né? A pauta, vamos fazer a retrospectiva de 2018. Caralho, muita coisa aconteceu. Tipo, eu fiquei março e abril fora do Papo de Calçada. Parece que o mundo correu mais rápido. Pois é. E nós vamos fazer hoje um episódio bem retrospectiva mesmo, assim, pegando os principais fatos que nós achamos aqui em alguns blogs da internet. Alguns fatos importantes, nacionais, internacionais. Vamos tentar englobar o máximo de coisa possível. Dar o nosso pitaco, né? O nosso comentário que é de praxe. O Papo de Calçada tem opinião mesmo. Então, vamos começar por janeiro aí. O que a gente tem, Bruno, em janeiro? Cara, em janeiro, o mundo político ficou às polvorosas porque o Lula, ele ganhou aquela pitomba, né, da condenação dele lá no juizado, na 4ª Vara Federal, porra, 12 anos de prisão, o país foi a loucura, o Lula ladrão foi preso, foi uma... Lula na cadeia. Lula na cadeia, né? O antagonista ficou 2 anos falando, Lula vai ser preso amanhã, Lula vai ser preso amanhã, só foi preso em janeiro de 2018, né? Foi condenado, mas ainda cabia recurso, né? E ainda teve no início do ano aquela confusão que agitou os presídios, né? Acho que os presidiários eles só resolvem fazer o badernaço mesmo no início do ano. No início de 2017 teve isso lá no Rio Grande do Norte. Aí em janeiro também aqui foi em Goiânia. Também teve a mesma confusão. Eu notei isso, né? Assim... não, o que eu ia falar do Lula, eu vou falar em abril. Quando a gente chegar em abril, eu falo sobre esse negócio do Lula. Em janeiro foi meio assim, o povo ainda tava se acostumando com o novo ano, né? Ainda tava... mas geralmente é assim, né, cara? Janeiro é a férias, né? O pessoal fica diz que o ano só começa depois do carnaval. Aí fica aquelas conjunturas, né? E aí, o que vai vir? Esse ano é ano de Copa, é ano de eleição, é ano de não sei o que. Vai acontecer isso. Aí meio que fica, né? A galera vai empurrando até chegar o carnaval. Fevereiro. Cara, aqui no Rio de Janeiro, em fevereiro a gente foi marcado pela intervenção militar na segurança pública, né? Era um clamor do povo que os militares tomassem conta, não sei o que lá. Pra gente que vive aqui no Rio de Janeiro, mudou bosta nenhuma, pelo contrário, piorou, né? Porque muito caminhão do exército na rua, confronto mesmo, pouca coisa, segurança ostensiva, quase nada. Assim, não mudou. A crítica que se faz é exatamente isso. Mobilizou-se um grande aparato que custa dinheiro para o Estado, obviamente, mas não mudou nada. Mano, e no fim, a gente teve carnaval, né? O bom de tudo é que teve carnaval.
E esse carnaval teve uma manifestação também, né? Bem forte por causa do corte de orçamento, já era, né? Previsto, né? Por exemplo, o Marcelo Crivella, ele assumiu, né? Em 2017, e aí o orçamento do Carnaval 2017 já estava orçado. Quando chegou, né, de 17 para 18, ele passou a tesoura e nego foi fazendo o que deu, né? E o que marcou mesmo foi aquele Acadêmicos do Tuiuti, que fez aquele desfile que botou até o Temer de vampirão no carro alegórico. Melhor desfile, tipo, campeão moral, Acadêmicos do Tuiuti. Era uma coisa que todo mundo sabia, né? Que ele tem uma cara de vampiro mesmo. Exatamente. E os caras personalizaram lá. Foi muito bom mesmo. Não, e ontem mesmo eu tava vendo um vídeo, aí um vídeo sobre o Cabo Daciolo, e aí mostrando um pronunciamento que ele fez na Câmara. Cabo Daciolo, a gente vai falar dele mais na frente, mas Cabo Daciolo fazendo um pronunciamento, falando assim: Temer, presidente Temer, eu estou aqui nessa bancada e estou lhe dizendo a voz de Deus que me diz: largue o satanismo e aceite Jesus. Ele falou isso na Câmara, cara. Aí o Cabo Daciolo, assunto para depois. Aí quem foi campeão? Beija-Flor. Deixa eu ver aqui, eu nem me lembro qual foi o enredo da Beija-Flor, mas assim, eu vim de Nilópolis. Pra você de papo de calçada que não sabe, eu vim da terra da Beija-Flor. Eu sempre digo o seguinte: se você tirar a Beija-Flor de Nilópolis, Nilópolis não tem mais nada. Nilópolis não tem mais nada, é só, por exemplo, essa época do ano agora que vai entrar em janeiro, toda quinta-feira tem ensaio na quadra da Beija-Flor. Bicho, mas a cidade, não é nem que a cidade para, ali no entorno da quadra fica um tumulto da porra, porque as ruas são bem estreitas e tal, e nossa. Mas Beija-Flor de Nilópolis campeã, falando sobre as mazelas sociais brasileiras, corrupção, desigualdade, né? E mostrando um Brasil monstruoso, né? Os problemas do Brasil viraram monstros. Eles tentaram fazer tipo um enredo clássico que teve nos anos 80, né? Ratos e urubus rasguem minha fantasia. E aí... Do Joãozinho 30? Isso aí. E aí foi o que... Pá! Chamou a atenção e garantiu a vitória do povo. Acho que... E também, né, só pra fechar, assim, do tipo, fevereiro. Obviamente, até que dar esse anúncio aqui, né, gente? Isso aqui a gente foi colecionando notícias rápidas, assim, notícias vultuosas. De repente, você que está aí em Bom Jesus do Norte, sei lá onde é isso, deve ter tido algum acontecimento muito importante em fevereiro, mas a gente não sabe porque não foi noticiado, nem foi pro Google, nem foi... A gente não chegou nisso. A gente está citando aqui coisas com que acabaram tendo relevância nacional. Março. Cara, março, vamos dizer assim, ele marca um episódio que é histórico para muita gente por diversos... diversos vieses, né? Que é a morte da vereadora Marielle Franco, né? Em 14 de março de 2018. Só pra você ter uma ideia, deixa eu ver aqui. Em 14 de março... deixa eu só confirmar. Exatamente. A gente em 14 de março foi uma quarta-feira. E para quem não sabe, né, os episódios do Papo de Calçada saem na quinta. Eu tava editando um episódio para sair na quinta-feira. Então tava trancado no quarto e Renata veio, né, bater. Você não sabe que merda que aconteceu. Eu falei: o quê? Mataram a vereadora no Rio. Eu falei: peraí, como assim? Aí, quem? Marielle Franco. Pra quem não sabe, muito já se foi dito, muita fake news foi dita sobre ela, né? Mas é isso,
pense que um representante do poder político do país foi assassinado no meio da rua, entende? O carro fechou, largaram um tiro em cima dela e acabou. Independente da luta que ela teve ou não, isso por si só é grave, cara. Isso que as pessoas não têm consciência, vamos dizer assim. Até a minha sogra mesmo falou um monte de besteira por conta disso. Porque ela saía com um bandido. Sabe? Essa ideia de que porque o sujeito convive com alguém, ou porque a pessoa veio da favela, que necessariamente ela conhece ou convive com um bandido, são duas coisas bem diferentes. É uma investigação que tá correndo bem em sigilo, né? Eu ouvi em algum lugar, não vou saber dizer onde, mas que um dos motivos por estar correndo tão sigilo assim é porque tem gente importante envolvida, sabe? Então eles estão com medo de divulgar alguma coisa e isso gerar, né, mais consequências, assim, ó, sei lá, outras pessoas morrerem, né? Então tá correndo bem debaixo do pano até pegar mesmo quem é que cometeu esse crime. Mas como você disse, Bruno, eu acho que porque morrer, gente, morre, infelizmente, muita gente dessa forma, sabe, assassinado, o clima a criminalidade, né, ela tá muito grande, até o presidente foi eleito por essa plataforma, né, temos que cuidar da segurança pública, a segurança pública, as pessoas estão acuadas. Só que quando um representante do poder, um representante do povo, né, eleito pelo povo, ele é assassinado da forma que foi, passa aquela coisa assim de que ninguém tá seguro, sabe? Se uma pessoa que tem um certo poder, um certo privilégio, né, ela tá guardada pelo Estado, vamos dizer assim. Se essa pessoa é atingida, nós, meros cidadãos comuns, né, estamos à mercê de qualquer coisa. Por exemplo, se ela, que tinha um poder de fala, ia lá, protestava, levantava a bandeira dela, morreu, nós que não somos ninguém, vamos pra frente protestar, fazer alguma coisa, o nosso destino vai ser até pior do que o dela, né? Então, passa por isso, independente da bandeira, independente do grito dela, se a pessoa concorda ou não, isso é irrelevante, porque basta você discordar de alguém poderoso pra você morrer, sabe? Então, isso é grave pra qualquer pessoa. Não, e isso que você disse pô, cara, é muito grande, é muito importante, né? Que assim, se aconteceu com ela, o que acontece com a gente, né? As histórias de morte que não são contadas é muito pior. E no caso dela, por exemplo, que o carro dela era blindado, bicho. Os caras usaram munição exatamente para atravessar essa blindagem, né? E junto com ela morreu um cara que não tinha nada a ver, que tava trabalhando, né? Que é o motorista, o Anderson e tal. Então, assim, eu acho que assim, o assassinato dela, eu acho que ela foi um preâmbulo, vamos dizer dessa forma, de tudo que ruim, de toda a radicalização que ia ficar pior no país. Cara, uma radicalização que não tinha mais como ser revertida. Porque você dizer que uma pessoa merece morrer nas condições em que ela morreu, pô, bicho, a gente tá com a maldade muito engasgada. Não, né? Até se nós vamos comentar mais pra frente a facada no Bolsonaro, e é a mesma coisa, é a mesma situação, sabe? É uma coisa inadmissível.
assim, independente se você concorda com as ideias dele ou não, cara, ninguém merece morrer, cara, sabe? A pessoa, ela tem direito de posicionar do jeito que ela quiser, sabe? Nós vivemos num país de livre expressão. Ela vai pagar com a vida por se posicionar, sabe? E eu tô falando do Bolsonaro porque são espectros políticos totalmente divergentes, né? A Marielle, PSOL, né, partido do Boulos, esquerda quase que extrema, e o Bolsonaro, PSL, partido de extrema direita. Então, assim, qualquer um, né, está sujeito a isso, e é errado dos dois lados. Por exemplo, no caso dela, ela, vamos dizer assim, estava fazendo o papel político dela, que ela estava numa reunião com mulheres, etc, etc. No caso do Bolsonaro estava no papel dele, no trabalho dele também, estava fazendo campanha política. Então, quer dizer, ela não pode dizer e fazer o que quer, nem ele pode dizer e fazer o que quer. Não, tá errado, bicho. Você não pode, só porque você não gosta da ideia de alguém, dos atos de alguém, isso não te dá o direito de sair dando nem tiro, muito menos facada em quem quer que seja, né? Certo? E aí março já foi essa preparação. Calma que fica pior. Só pra sair um pouquinho desse clima de política, assim, né? Esse clima pesado. Em março a gente teve o Oscar também. O Oscar que sempre acontece no início do ano. E só pra valer um destaque aqui, os filmes, né? A Forma da Água, 3 Anúncios para um Crime. Teve também o... Fantástico, 3 Anúncios para um Crime é muito bom, cara. Muito bom, cara. Teve o Corra também, né? O Corra foi um filme meio polêmico, assim, muita gente não entendeu, muita gente... Eu mesmo até comentei sobre esse filme e mudei de ideia, que eu achei, você falou assim, esse filme não trata sobre racismo, mas aí o Zé veio falar, né, não, mas o racismo ali tá imposto como... a objetificação, né, da pessoa, do homem negro, no caso ali. Aí eu, beleza, entendi, né. Então, assim, foi um filme que levantou uma discussão interessante. Sim. Eu tenho até que confessar, boa lembrança essa sua, que assim, eu tenho que rever esse filme, porque pelo trailer você achava uma coisa, né, que era apenas um puta caso de racismo velado, etc., e se revela daquele jeito, né? E eu fiquei assim, porra, cara, me enganaram. Se tem uma coisa que eu fico puto de quando eu vejo um filme, é quando me enganam, sabe? Quando fazem uma história, tipo assim, eu vou ver o Aquaman. Aí chego lá e não vejo o Aquaman. Não dá, né? Só pra pegar um tema recente. Mas, então, acho que eu vou ver uma crítica bem maneira sobre o racismo, e na verdade tá falando de outra coisa. De repente eu tenho que ver. Mas foi legal exatamente por quê? Porque mudou, né? O Oscar não costuma privilegiar, né, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de história, esse tipo de narrativa. Foi bem diferente. E o que ganhou, como roteiro original, ganhou bem pra caramba. Eu gostei. Verdade, você lembrou do Oscar. A Forma da Água também foi um filme bem polêmico, né? Assim, foi difícil das pessoas entenderem mesmo do que o filme... Porque Guilherme Del Toro, fantasia, cara, é igual Stephen King pra literatura de suspense e terror, né? O cara é genial, assim, tá envolvido em grandes projetos, igual O Senhor dos Anéis, Labirinto do Fauno, até uma série animada que eu citei aqui que foi o Caçador de Trolls. Então, e esse ano ele veio com A Forma da Água. Cara, filme genial, assim, te envolve no roteiro e você fica com aquela coisa, o bicho lá, né, o monstro, ele existe, ele não existe, ele tá sabe, fica uma coisa bem, assim, dúbia, vai de interpretação. Eu gostei muito desse filme. Pra quem tem uma criatividade a mais, né, pode até interpretar, ali era um monstro, mas o tempo todo a gente tá se envolvendo em relacionamentos que as pessoas dizem assim, tem nada a ver isso aí, né, ou esse... Não tem
Ou às vezes você é magrinho, namora uma gordinha, você é baixinho, namora uma mulher mais alta. Esse tipo de coisa. Todo mundo... Mais velho com mais novo, mais né? velha com mais novo. Isso aí, tá ficando por interesse. É uma parábola sobre o amor e suas possibilidades, né? A gente não tem como prever, né? O amor é imprevisível. Uhum. E são coisas assim... E realmente, eu não tinha pensado por esse ponto, cara. Me veio alguma coisa assim, mas eu não tinha parado pra pensar que o quanto a gente acha estranho ver um casal, né, mesmo que seja homossexual, mas ver um casal que destoa, né? Tem muito essa coisa da interracialidade, porque a cor da pele, né, pode gerar uma impressão também. Mas essa questão, por exemplo, do cara ser rico e a mulher ser pobre e falar, né, tipo as Maria Chuteira, né? Ou então o cara bem velho com a menininha nova fala que o cara tem algum problema, distúrbio de pedofilia ali, porque a menina podia ser até neta dele. Então realmente esse ponto do filme, agora que você tá falando, assim, eu não tinha parado pra raciocinar desse lado. Assim, o filme fala também assim, aquele cara que é o vizinho dela, né, aquele mais velho que é acho que ele é desenhista, não é isso? Ele é desenhista, que é um cara que é todo recluso, que cada um vai vivendo a sua história. Isso que as pessoas esquecem, né? E é por isso que é fantástico você se envolver com a cultura, né? Esse ano teve uma frase que eu detestei muito, que até uma amiga compartilhou assim: a lei Rouanet favorece artista, que é isso, que é aquilo outro. Eu nunca precisei de um artista. Cara, as pessoas não sabem o que é um artista, né? As pessoas não veem novela, não escutam música, não veem filmes, não leem livros, sabe? E eu acho que esse é o papel da cultura. Ela é ampliar horizontes e como a gente está falando aqui, fazer você ver coisas que às vezes você acha que não veria, né? Na coisa mais banal, né, possível. Acho que esse é um papel legal que o filme trouxe. Eu vou até anotar isso que você falou aí, que eu acho que dá até uma pauta futura. Eu acho a importância da expressão artística, né, pra sociedade. Porque, boa. Assim, igual você falou, e muitas vezes também a arte, ela é um retrato do momento, né? Quantas vezes a gente vai, sei lá, quem tem o costume de ir no museu ou assistir algum documentário, eles usam esse recurso, né? Eu tô assistindo uma série documental, chama Hip Hop Evolution, tá até na Netflix. E assim, você vê que as músicas, né, desde lá dos anos 70, as músicas elas refletiam o momento ali dos Estados Unidos. Então a arte é isso, ela é um retrato, ela é uma amostra do que está acontecendo, né? Se hoje em dia a gente critica que o funk, né, o funk é música ruim, cara, daqui 20 anos as pessoas vão voltar nesse momento e falar assim, naquela época lá eles faziam funk por isso, sabe? Hoje a gente não consegue enxergar isso, mas com certeza no futuro vai servir de parâmetro para alguma coisa. Não tenho dúvida. Eu meio que, vamos dizer assim, amaldiçoo todas essas pessoas que sempre falam, porque funk é isso. Eu falei, calma, cara, já disseram isso também do chorinho, já disseram isso também do samba. Fica calma, um dia vão dizer coisa melhor sobre o funk, não fica quieto. Sempre pode piorar. Exato. Você vai ter alguém que fala assim, nossa, pelo menos o funk era assim, né? Não era tão escroto como essa coisa que tá tendo agora. Uma vez eu escrevi um texto lá no meu blog que se chama Só os Mortos Têm Razão. Que só os mortos têm razão, que é tipo assim, não, na minha geração que era bom, né? Esse pessoal que fala que os anos 80 era maravilhoso. E aí eu no meio do texto falo assim, eu imagino daqui a um tempo os jovens dizendo assim, na minha época que era bom, NX0 que era rock de verdade. Sabe? Porque vai acontecer, alguém vai sentir saudade do NX0, assim como tem viúva até hoje do Los Hermanos. Toda vez que o Los Hermanos fala, vamos voltar, saco, né? Entendeu? É a mesma coisa. Eu tenho preguiça de Los Hermanos, cara. Totalmente compreensível. Aqui no Rio,
a gente fala que Los Hermanos é igual a Jesus Cristo. Aí é até legal, o foda são os fãs. Abril. Cara, e abril é um marco, né, cara? Tem muita coisa pra ser dita, que é a prisão do Lula, né? No dia 7 de abril, confirmando aqui, 7 de abril, ele, né, ele é julgado e tem que ir pra cadeia. Eu admito aqui, e vocês que não entendem subtexto, por favor, reescutem o que eu vou dizer. No dia 7 de abril eu chorei quando eu vi o Lula sendo preso. Por causa do Lula? Não. Por causa da conjuntura mesmo que o nosso país se transformou, né? Porque quando você para pra pensar assim, ninguém vai preso à toa. Todo mundo vai preso porque cometeu algum crime. É quando você para pra pensar que um cara que gastou, sei lá, 40, 50 anos da existência dele na política, ser preso por causa de uma roubalheira que qualquer um faz, vamos dizer assim. Não estou dizendo que o crime dele foi pequeno, só estou dizendo assim, o cara jogou a própria história no lixo, e junto da própria história dele, milhares e milhares de pessoas que acreditavam nele como alguma coisa, como um líder político, com a importância que ele tinha, essas pessoas também perderam a esperança. É tipo assim, o cara que era o defensor da honestidade caiu desse jeito, não tem mais ninguém pra acreditar, né? E até, assim, eu acho que, é igual você falou, né? Isso nunca aconteceu antes, né? Ou eu tô enganado, algum presidente já foi preso do Brasil? Não, da forma como ele foi, não. Nenhum presidente foi preso, é verdade. Então, assim, tinha aquela aura, né, que o presidente, ele era um intocável, né? Por exemplo, pensa assim, Fernando Henrique Cardoso. O cara fez as merdas dele, sabe? Mas ninguém toca nele, sabe? Assim, tá lá, quietinho lá, né? Uhum. Depois do Lula, a presidência da República, por causa desses escândalos e tudo, perdeu credibilidade. Então, hoje em dia, eu acredito que mesmo o Bolsonaro foi eleito por uma quantidade considerável de votos, apesar da grande abstinência também, né? Que a gente não pode deixar de falar isso. Teve muita gente que não votou. Mas... Exato, ele não foi eleito pela maioria da população. Pois é. Mas assim, mesmo ele tendo essa alta votação, ele já não tem a mesma credibilidade, sabe? Não é um cara que entra assim e a população... Eu não votei nele, mas mesmo quem votou nele, eu acho que tá com aquele pé atrás, sabe? Tá torcendo pra dar certo, sabe? Porque eles falam assim, não, a gente tem que torcer pra dar certo. Eu acho que é isso, cara. O pessoal tá torcendo pra dar certo porque perdeu, sabe? Aquela coisa assim, não, o presidente da república é um símbolo da nação, é aquele cara que nos representa. Cara, eu acho que depois do Lula, perdeu isso, sabe? E também pelo, né, toda a trajetória do Lula. Eu sei que tem muita gente que fala assim que desde o começo ele sempre foi meio, acho que, não sei mau caráter não, mas ele tem um passado meio obscuro ali, sabe? Ele não é tão certinho assim, o passado dele não é tão certinho assim, mas as pessoas acreditavam nele, no ideal dele, sabe? O pessoal operário mesmo, da base, até o que o Mano Brown falou naquele discurso que eu achei corajoso da parte dele, né? Você, olha, muito foda. Vocês perderam a comunicação com o povo. E se não sabe conversar com o povo, vai lá voltar pra base pra aprender de novo, sabe? Porque é isso, o discurso dele veio da base, veio trazendo esse... Pô, cara, eu lembro do meu pai, cara. Meu pai era operário, sabe? Assim, eu lembro dele, dos colegas de trabalho dele, quando o Lula foi eleito, sabe? A força que os caras fizeram pra eleger o Lula. E como meu pai, muitas outras pessoas, sabe? E até hoje em dia eu vejo essas mesmas pessoas, assim, criticando, sabe? E eu imagino
a decepção que não foi pra essas pessoas, sabe? Que acreditaram, que lutaram, que colocaram o cara lá e o cara fez essa cagada. E tá preso, cara. Assim, não foi assim, tá meio essa, sabe? Foi preso político, entre aspas, né? Mas assim, ele cometeu alguma coisa, sabe? Pode ser que ele não foi condenado pelo motivo certo, mas que ele cometeu alguma coisa pra estar na cadeia, ele cometeu, cara. Então, assim, eu acho que concordo com você. Foi uma decepção muito grande. Cara, e assim, quando essa história que você falou agora, né? Por exemplo, do seu pai. Imagina, cara, como é que a geração dessas pessoas que cresceram acreditando nele não deve estar. Eu lembro, no ano passado, em 17, ainda nem tinha começado direito a campanha presidencial, mas o Bolsonaro já se posicionava ali como um futuro pré-candidato. E eu vi uma vez um site na internet de um cara vendendo camisas, né? Bolsonaro presidente e tal. E eu publiquei no Facebook, tipo assim, como é que as pessoas votam nesse tipo de cara, etc, etc. E o meu primo, que se revelou pra mim um bolsonarista, mas era totalmente previsível, afinal de contas ele é militar, etc, etc. Ele falou assim, primo, basta você lembrar que há alguns anos atrás o pessoal também vendia bottom, estrelinha, camisa do Lula. E olha o que aconteceu com ele. Então, assim, é verdade e tal. E isso me abriu o olho. Sabe, cara? Assim, realmente, esse culto todo ao Bolsonaro, em algum momento já foi um puta culto ao Lula. Já foi um puta culto ao Lula. Hoje é só uma vertente, o culto ao Bolsonaro é só uma vertente que a gente não está acostumado a ver no Brasil. Eu acho assim, a gente já conversou muito sobre política aqui, mas as ideias, né, elas vão amadurecendo com o longo do tempo. Eu acredito que no Brasil, aí quem for sociólogo, antropólogo, historiador pode até me dizer, contradizer e tal. Mas eu acredito que no Brasil existe uma divisão muito, muito clara, assim, de quem é esquerda, só esquerda, quem é direita, só direita. E no meio disso daí, existe uma massa que é a massa que elege. E que não tem forma nenhuma, né? Não, E essa massa elegeu o Lula e a mesma massa elegeu o Bolsonaro, sabe? A grande parada do Bolsonaro nessa eleição foi enxergar isso. Igual você tá falando, o discurso dele, se você pegar os discursos do Lula, lá daquela época do Collor, do Fernando Henrique, cara, é o mesmo discurso, sabe? Sim. É o que a população tá precisando nesse momento. Pro Bolsonaro é segurança pública e ir atrás dos corruptos, né? O Lula naquela época lá era a ascensão da classe trabalhadora, era a reforma agrária, né? Toda essa plataforma lá, que aí eu era muito novo, eu realmente não lembro muito bem. Mas era esse discurso. Então, o que a população, quem vai se candidatar, ele tem que enxergar isso, cara, que a massa, né, a massa de eleitores, ela não é politizada. Ela é do momento, cara. É aquela coisa, o trabalhador, o cara do salário mínimo, ele tá ali cansado, ele trabalha o dia inteiro, ele chega em casa cansado, ele não quer ligar o jornal pra pensar assim, em quem eu vou votar nessa eleição, né? Qual é o meu posicionamento político? Não existe isso, cara. O cara tá cansado, ele vê o imediatismo, ele vê o quê? Minha despensa tá cheia, minhas crianças estão tendo escola, né? Meu filho ficou doente, ele tá tendo hospital, minha mulher saiu de casa pra ir na igreja, ela tá com segurança. É isso que o cara vê, isso que a mulher vê, isso que a criança vê, sabe? Essa população, ela vê isso. Não, correto. Então não adianta eu falar assim, mas o brasileiro, ele esquece fácil porque o Lula ajudou isso. O Lula ajudou a formar filho de pessoas de classe C, sabe? Cara, era uma necessidade daquele momento. Hoje em dia, passou. Sabe, a realidade é outra, então a gente tem que trabalhar na realidade, não adianta a gente ficar preso naquilo lá. Correto. A grande questão
É isso, você lembrou muito bem. Muitas das pessoas que votaram no Bolsonaro, a gente vai falar isso lá na frente, está até adiantando, mas elas votaram exatamente por causa disso. Elas se beneficiaram de tudo que os governos do Lula, fez. E aí, hoje vive uma vida melhor, hoje tem uma série de benesses. E aí, só que, voltando naquele discurso do Mano Brown, os caras esqueceram de priorizar coisas que são importantes para essa grande massa, que é, por exemplo, o cara sair 6 horas da manhã para trabalhar e tem um vagabundo assaltando ele, porra. Entende? Os caras se esqueceram de se voltar para isso. Maio. Aí chegamos em maio. Aí em maio o buraco começa, o abismo começa a mostrar sua cara. Brasileiros e brasileiras, o negócio vai ficar cada vez mais feio. Greve dos caminhoneiros, bicho. A greve dos caminhoneiros mostrou o que nós somos. Cara, assim, e só pra dar um destaque nesse assunto, existem 2 episódios do Papo de Calçada nesse ano que eu acho que são os mais fodas do ano, sabe? O primeiro é esse, da greve dos caminhoneiros. O segundo a gente vai falar mais pra frente, que foi o do Museu Nacional. Mas, cara, a greve dos caminhoneiros eu acho que foi... Assim, tinha quanto tempo a gente não via um movimento tão foda assim, tão que a gente faz, caralho, que loucura isso. Isso é um marco histórico no Brasil. Sim. Eu achei fantástico, cara. E a minha maior tristeza é que o seguinte, os caras quebraram mais rápido do que deveriam, vamos dizer assim. Eles cederam aos acordos com o governo mais rápido do que eles deveriam. Porque aquela piada, né, do cu, que a gente abre o episódio do episódio dos caminhoneiros, aquela piada é fantástica. Você que não ouviu, cara, entra aí no nosso blog e procura o episódio da greve dos caminhoneiros. Só pra você saber o contexto, a gente gravou esse episódio numa segunda-feira, né? Foi numa... um pau comendo, uma crise de desabastecimento, nego furando o tanque dos carros por baixo para roubar combustível dos caras. A gente gravou no calor do momento e a gente botou o episódio numa quinta-feira. A gente gravou numa segunda, porque assim, os episódios são gravados, elas demoram 15 dias aí no ar. E esse a gente gravou antes de ir, 2 dias antes de ir ao ar. Então, assim, é muito bacana mesmo, boa lembrança essa sua, que assim, é um episódio mesmo que deu gosto, porque tava todo mundo, envolvidaço, todo mundo opinou. Por causa disso, porque os caminhoneiros mostraram, inclusive, o fracasso de civilização que a gente é, né? Porque a gente teve gente roubando dos outros, teve gente extorquindo no preço dos alimentos, etc. Uma prova da capacidade do ser humano. Isso, então assim, a gente não precisa falar muito do episódio dos caminhoneiros, porque o episódio nosso do Papo de Calçada fala muito sobre o que foi isso. Porque assim, durou 20 dias, maio tem 31 dias, a primeira semana de maio, que é a semana dos trabalhadores, foi um feriado prolongado. Na semana seguinte, semana normal, quando chegou no fim da semana, né, da segunda semana, os caras declararam greve e aí, bum, vem tudo de arrasto. Então, se você quiser entender sob a ótica do Papo de Calçada o que foi a greve dos caminhoneiros, procura lá no nosso blog para você ver esse episódio que ficou fantástico. Ficou fantástico. Episódio 44, Mad Max Brasil. Mad Max Brasil. Isso ainda tem esse nome foda, né, cara? Mad Max Brasil. Isso aí, vai lá. Teve um outro acontecimento também, acho que muito importante, que foi o incêndio num prédio lá no centro de São Paulo. Você tá lembrado disso? Isso foi no dia 1º de maio, né? Que aí foi. Tá aí, né, cara? Maio mostrou mesmo o quão absurdo nós conseguimos ser, né, nesse país. Que assim, um monte de gente que não tinha casa invadiu um prédio que não era utilizado para nada e teve gente criticando, porque essas pessoas morreram
porque estavam vivendo num prédio que não tinha condição para ser vivido, né? Então, cara, às vezes eu penso, será que a anarquia é tão radical assim? teoricamente não, cara. Teoricamente não. Porque, assim, o nosso sistema de governo, cara, pelo menos é a minha impressão, ele não dá conta mais, bicho. Sabe? Assim, sabe por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, esse prédio, ali dentro, era um sistema de sociedade ali, independente do governo, sabe? Ali existia aluguel, sim. Existia venda, existia várias coisas ali dentro, sabe? Era vamos dizer assim, era um bairro à parte ali dentro, sabe? Com as regras próprias. Como eu disse até também indicando livros lá, eu falei da situação dos presídios, né? Que dentro do presídio existem leis próprias. Ali também. Assim, quando a gente olha isso, sabe? Até aquele episódio também, aquela indicação daquela série lá do Osho, eu esqueci o nome dela agora. Wild Wild Country. Isso, ali é outro exemplo, cara, que assim, as pessoas quando elas têm um interesse comum, elas querem se organizar, elas conseguem, independente de governo nacional, o que for. Então, às vezes eu fico pensando, não, pra mim anarquismo, anarquia é muito radical, o ser humano ele precisa de leis, regras, mas tem hora também que eu falo assim, porra, cara, mas o trem tá tão fudido, não dá conta mesmo, sabe? Será que é tão radical assim? Não, e você citou um ótimo exemplo, esse do Wild Wild Country, cara, porque é isso, cara, quando você vê ali, a série retrata muito bem isso, quando as pessoas querem mudar e fazer diferente, elas vão lá e fazem. Tinha lá uma porrada de engenheiro, professor, médico, advogado, tudo metendo mão na terra, se fudendo para construir a comunidade toda, sabe? Então assim, eu quero fazer diferente, eu quero viver diferente. Todo mundo foi lá e fez. Tá bom que degringolou, mas é aquela boa e velha história, amigo. Juntou 2 ou mais humanos, vai dar merda. Se juntasse 2 ou mais cachorros, talvez não desse tanta merda, mas juntou 2 ou mais humanos, vai dar uma merda em algum momento. Vai só esperar. Mas esse exemplo que você utilizou, comparando, né, com o sistema lá do prédio, é muito bom. Porque assim, o governo não olha pela gente, então vamos dar o nosso jeito, ué. A gente vai vivendo aqui, a gente tem a nossa casa, a gente vai organizando o nosso sistema aqui, só pra gente continuar vivo. Porque ninguém olha pra gente, ninguém quer saber da gente. E aí, eu não quero nem entrar na discussão, que é isso. A gente fica esperando muito que o governo faça, mas a gente pode fazer. Uhum. A gente pode fazer. Só que no desespero por alguma coisa é que a gente resolve fazer alguma coisa. Verdade. Junho. E junho, o planeta parou. Não tinha mais assunto. É Copa do Mundo, amigo. É bolão Copa pra todo lado. Nosso bolão, quem ganhou fui eu. Absolutamente ganhei tudo. Mas foi muito boa essa Copa, né, cara? Não, foi, cara. Assim, tem gente que gosta de implicar com tudo, né, cara? Pô, cara... Cara, é Copa do Mundo, bicho. Se diverte vendo uma partida de futebol. Quebra, faz esse favor pra mim, por favor. Não, por que bota? Infelizmente teve aquele episódio lá daqueles brasileiros cuzão do caralho que pegaram lá a russa pra falar besteira, né? E tudo mais. Mas, pô, de resto, cara, Copa do Mundo. Não importa, nós somos brasileiros, a gente vai torcer pela seleção e tal. Mas, cara, é maravilhoso tu assistir 3 partidas de futebol, uma atrás da outra. Entendeu? Eu gosto muito dos episódios que você fez da Copa do Mundo, misturando os nossos áudios de WhatsApp, cara. Esse episódio ficou muito bom pra caramba. Porque eu me lembro muito, eu trabalhando, e aí vinha os áudios. Angélica e Renata conversando sobre os homens do Egito, da Arábia Saudita. Verdade. Os povos berberes, que não sei o que. Eu falei assim, gente, mulher não serve mesmo pra ver futebol, cara. Elas estão preocupadas com outra coisa. Não eram nem necessariamente os homens, né? Que a Angélica tava lá, o crush dela era o Salah.
né? Mas discutiram sobre todas as outras coisas, menos as partidas de futebol. Fantástico, cara. Muito bom, cara. E a decepção, não foi nem decepção, foi decepção a seleção? Ah, cara, pra mim não. Pra mim foi até onde deveria ter ido. Eu tive uma decepção, sabe? Com qual seleção? Com a Bélgica. Que eliminou o Brasil. Uhum. Eu acreditava que a Bélgica ia chegar, sabe? Eu falei assim, não, nós perdemos pra uma seleção muito boa. Ficou pelo caminho e merecido também. A França jogou muito, a Mbappé detonou na Copa. Mas eu não fiquei decepcionado, não. Eu acho que a gente até fala isso lá no episódio, né, do resumo da Copa, episódio 51. Eu acho que o Tite cometeu erros, cara, e pra próxima ele tem que revisar esses erros dele aí e bola pra frente. E a Alemanha indo embora logo na fase de grupos, né, cara? Ah, isso foi muito bom, cara. A Alemanha tomando um pau do México, cara. Eu torci demais pro México. Foi muito foda aquela partida, cara. Foi muito foda. Renata dormindo e eu não podendo falar nada, cara. Não podendo gritar. O México botando a Alemanha no baile. Não podia falar nada. Não. O grupo da Alemanha, eu acho que teve os melhores jogos da primeira fase. E foi Alemanha e México. Depois Alemanha e Suécia, que foi aquela virada no último minuto. Você lembra disso? Que foi uma falta no lado da área, assim. O cara chutou, fez o gol e ganhou. Salvou, né? Que a Alemanha ia ser eliminada na segunda partida. Exato. E a terceira foi a Coreia do Sul ganhando da Alemanha. A Coreia do Sul desclassificada eliminou a Alemanha. Cara, foi demais essa Copa do Mundo. Exato. E aí, aquilo que eu falei. Aí, nego, por que a Copa isso? Que a Copa não é nada, amiga. A Copa é só uma diversão. Se você quer ver problema, quer ver pelo em ovo, o problema é o seu. Você é um chato do cacete. Ai. Muito bom. Se você escutou até aqui e acha que acabou, achou errado, otário. O episódio com o resumo do segundo semestre vai sair na próxima quinta. Obrigado por ouvir e até o ano que vem.